Termina no dia 11 de julho o prazo para os municípios, estados e Distrito Federal enviarem os projetos para ter acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo. A norma tem como objetivo fomentar a cultura. A repórter Carolina Chaves tem as informações. A Lei Paulo Gustavo foi aprovada em 2022 como uma medida emergencial para ajudar o setor a superar o impacto da pandemia. O faturamento das empresas ligadas à economia criativa, que engloba a cultura, chegou a amargar uma queda média de 64% em 2021, quando comparado ao período anterior à Covid-19. A medida provisória assinada pelo ex-presidente, que regulamentava a aplicação da lei, foi questionada no Supremo Tribunal Federal por adiar o repasse dos recursos. Em votação no plenário, os ministros da Corte garantiram o repasse até o fim deste ano. A Lei Paulo Gustavo garante a transferência de 3 bilhões e 800 milhões de reais para os municípios, estados e o Distrito Federal, desde que apresentem até o dia 11 de julho o plano de trabalho com as iniciativas programadas para o setor durante o ano. Segundo o Ministério da Cultura, mais da metade dos municípios ainda não tem plano aprovado. Foram autorizados quase 2.600 planos. 432 estão em análise, quase 2.000 ainda não foram cadastrados. Dos 3 bilhões e 800 milhões de reais destinados, já foram autorizados 1 bilhão 180 milhões. Para ajudar os gestores, o Ministério da Cultura criou o Plantão Tira Dúvidas sobre como fazer o plano de trabalho. Já o Sebrae realizou uma série de capacitações durante todo o mês. O circuito começou desde final de maio e termina na semana que vem. Então, ainda existem algumas ações para acontecer e as ações que já aconteceram foram gravadas e podem ser disponibilizadas, porque a gente entende que é um conteúdo que precisa ser democratizado, né, para mais municípios e estados terem acesso e terem mais facilidade em enviar seu plano e não perder de forma alguma essa oportunidade. E para detalhar o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com a advogada Aline Akemi Freitas. Ela é especialista em setor cultural. Vamos acompanhar. Doutora Aline, muito obrigada pela participação aqui na TV e na Rádio Justiça. E eu já pergunto como funciona a Lei Paulo Gustavo e o que motivou a criação dela. O que motivou a criação da Lei Paulo Gustavo foi justamente as consequências da pandemia da Covid-19 no setor artístico. Então, na linha do que foi a Lei Aldir Blanc, veio também a Lei Paulo Gustavo como uma medida emergencial para o setor cultural, que foi um dos primeiros a serem diretamente afetados pelo fechamento, né, de todos os espaços. No caso da Lei Paulo Gustavo, diferente um pouco do que foi a Lei Aldir Blanc, a gente tem duas fontes de recurso que 2/3, basicamente, 2,7 bilhões, vem do Fundo Setorial do Audiovisual e 1 bilhão vem do Fundo Nacional de Cultura. E por isso também a Lei Paulo Gustavo tem essa divisão no repasse dos recursos. Então, parte dela, obrigatoriamente, vai ter que ser direcionada para projetos audiovisual, para produção, capacitação, reformas de sala de cinema, enfim, investimento em pequenas e microempresas, e o restante pode ser direcionado para projetos dos diversos segmentos, né? Dança, teatro, circo, museus, né? Enfim, para exposições. Então, tem essa diferença. Existe outra lei também de incentivo à cultura, né? Existe a Lei Rouanet e agora a mais recente, a Lei Paulo Gustavo. Eu queria que a senhora falasse a diferença entre essas duas leis. A Lei Rouanet, ela, enfim, no fim ela prevê 3 mecanismos, né? Mas o mais falado realmente é o mecanismo de incentivo fiscal, onde o produtor ou o artista precisa apresentar o projeto ao Ministério da Cultura. Esse projeto ele passa por uma aprovação e quando o projeto é aprovado, o proponente, né, como a gente chama, ele ganha uma chancela do Ministério da Cultura para buscar patrocínios junto a empresas e pessoas físicas. Então, ou seja,
No caso da Lei Rouanet, no mecanismo do incentivo fiscal, quando o proponente aprova um projeto, ele não recebe os recursos diretamente do Ministério da Cultura. Ele vai ter que buscar o patrocínio junto a contribuintes do imposto de renda. Já na Lei Paulo Gustavo, haverá distribuição direta dos recursos. O Ministério da Cultura faz o repasse dos recursos para os estados e para os municípios, e os estados e municípios depois vão ter que abrir os seus editais para poder repassar esse dinheiro diretamente. Esse dinheiro ele vai poder ser repassado de algumas formas. Então, a legislação hoje prevê a possibilidade de repasse de recursos por meio de prêmios, por meio da celebração de termo de execução cultural. Então, a própria legislação vai trazer ali os formatos em que esses recursos vão poder chegar diretamente aos produtores. Apesar desse repasse direto, né, com a Lei Paulo Gustavo, né, há ainda burocracia. O que está desestimulando as prefeituras? Não há muita burocracia. O Ministério da Cultura vem também publicando bastante material sobre o assunto, tanto em formato de vídeo, quanto tem feito conversas, tem feito sessões de tirar dúvida para gestores. Então, ou seja, o município precisa se cadastrar, aqueles que não forem cadastrados ainda na plataforma Transfere.gov. Então, tem o cadastro. Depois do cadastro feito, o município precisa, então, preencher um formulário digital para dizer como é que ele vai gastar o dinheiro, né? Como é que ele vai executar aqueles recursos. E o Ministério da Cultura tem dito que, nesse momento, não há necessidade de apresentação de um plano de ação detalhado sobre o uso desses recursos, né? Então, é a apresentação de um plano de ação simplificado. Depois de assinado o termo de adesão, abertas as contas, recebidos os recursos e o município, então, de fato, fizer alteração na lei orçamentária para poder executar esses recursos, aí sim, o município vai fazer escutas junto ao setor cultural para poder, a partir disso, lançar os editais. Então, nesse momento, não há burocracia para a apresentação do plano de ação. Ok, doutora, é isso. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV e na Rádio Justiça. Eu é que agradeço, Carolina. Obrigada.